Os Incas construíram um império que era baseado em um sistema de governo conhecido como teocracia. Nesse sistema político, o governo sofre forte influência das crenças religiosas. No caso dos Incas, o Sapa Inca era visto como um descendente do Sol, e por isso possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca chegavam inclusive a interferir na vida das pessoas, e determinavam quando elas poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do Império. Além da grandiosidade territorial, o Império Inca era caracterizado pela grande diversidade de povos e culturas denominadas pelos Incas Quechuas. Estima-se que o Império Inca possuía em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa vasta população, existia pelo menos 30 idiomas diferentes. A base econômica era a agricultura, que produzia tudo o que os Incas possuíam. A alimentação baseava-se no milho e na batata. No entanto, os Incas também produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso da técnica conhecida como curvas de nível. A produção agrícola era realizada pelos Aylus, que consistiam em uma unidade social na qual um grupo de pessoas cultivavam um determinado pedaço de terra. Era dever do Aylu produzir tudo o que fosse necessário para a sua própria sobrevivência, além de pagar os impostos devidos ao Sapa Inca. Cabia ao chefe do Aylu, conhecido como Curaca, fazer uma divisão igualitária dos alimentos produzidos e também auxiliar aos membros de seu Aylu que enfrentassem dificuldades. Além disso, os Incas desenvolveram uma forma de trabalho compulsório que se chamava mita. A mita determinava que todo trabalhador Inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período do ano. Assim, quando o imperador convocasse, os trabalhadores eram levados para trabalhar em obras públicas, por exemplo, na construção de estradas. A respeito da cultura asteca podem ser mencionados outros aspectos, como a crença deles no Teotli, uma espécie de ligação existente entre os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Para os astecas, tudo que existia emanava de certa maneira no Teotli. Os astecas tinham grande apreço pela astronomia, e essa função fazia parte das obrigações dos sacerdotes. A observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos, que lhes permitiam formular 2 calendários. O que era utilizado no cotidiano chamava-se Xiumpohualli, e o segundo, que tinha valor religioso, ficou conhecido como Tonapohualli. O primeiro calendário apresentava 18 meses de 20 dias, mais 5 dias adicionais, considerados dias agourentos, que totalizava 365 dias. O segundo possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260. A combinação dos 2 calendários gerava uma data específica diferente durante um período de 52 anos. O final desse período era considerado um período de azar, e o seu reinício era celebrado. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, mas não só ela, absorveu elementos de outras culturas mesoamericanas. Um exemplo da influência de outras culturas na região asteca era o deus Quetzalcóatl, conhecido pelos maias como Kukulcán. Os astecas acreditavam que Tezcatlipoca era o deus mais poderoso. Outros deuses importantes dos astecas eram Tlaloc, deus que representava a água e a fertilidade, Quetzalcóatl, versão asteca de uma divindade maia e considerado deus do aprendizado, Huitzilopochtli, deus da guerra responsável por guiar os astecas até Tenochtitlan. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada aos Toltecas, uma vez que existem evidências desse povo que retratam a prática. A justificativa para a realização dos sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação desse povo. Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcóatl ofereceu o próprio coração em um ato de autossacrifício. Sendo assim, a realização do sacrifício humano era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol em funcionamento. A sociedade maia era hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais.
cada um com papéis e importâncias diferentes na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsável pela agricultura e produção de alimentos. Havia uma nobreza, responsável pelos cargos relacionados à administração das cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, chamado de Ajal, que era a autoridade máxima de cada cidade. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos, visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecer o número zero, um feito que pouquíssimos dos povos conseguiram. Por último, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Parte importante dos conhecimentos que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, manuscritos antigos, que foram levados para a Europa. Esses códices são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto, sua religião era politeísta. Esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tamoanchan, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Como mencionado, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos ou o universo em funcionamento. Os sacrificados, em geral, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se entregavam para serem sacrificadas. Entre os diversos deuses maias, podem ser citados Itzamna, deus criador do universo, Kinish Ahau, deus do sol, Shak, deus relacionado à água, Bolon Tsakab, deus relacionado ao centro, Ar-Bush, deus da morte, e Ish-Shel, senhora do arco-íris.